meus friends, como vocês estão? Preparados para a 11ª regra de 12 regras para a vida? Estamos terminando. Se você não assistiu às análises anteriores, é muito importante que você volte e assista. Estão todas ali disponíveis para você. Estamos na penúltima regra e estou muito feliz por chegar até aqui. Antes de começar, eu quero lembrá-lo que as inscrições para o Livroterapia 2025 estão abertas. Você pode perceber, se você está acompanhando as análises, como livros falam conosco, como eles são capazes de transformar a nossa vida. Então não fica de fora, não perca essa oportunidade de estar próximo a pessoas que vão compartilhar grandes obras, vão conversar sobre grandes obras. Você vai receber uma análise semanal dentro da plataforma. Então, assim, são obras, deste ano as obras são mais curtas, você vai conseguir acompanhar. Se você não tem o hábito da leitura, é um bom momento para você iniciar. E só autores de peso, Machado de Assis, Dostoiévski. Então, vá lá no link da minha bio do Instagram e se inscreva. Ah, mas qual é o valor? O valor é 12 vezes de R$ 38,5 ou uma vez à vista R$ 379. Gente, vocês estão entendendo que você paga R$ 379 para o ano inteiro, para você participar do Livroterapia o ano inteiro? Tá dado ali, tá dado o negócio. Então, corre participar, garanta a sua inscrição, faça parte da comunidade, nós esperamos por você. Vamos lá. Então, a 11ª regra é uma regra muito legal, que se chama Não Incomode as Crianças Quando Estão Andando de Skate. Ó, Jordan Peterson tem umas figuras em cada regra, uns desenhos em cada regra, muito legal. Então ele fala que houve um tempo em que as crianças andavam de skate ali no hall da Universidade de Toronto, por ali, e eles andavam feito loucos, em alta velocidade, agarravam o skate com as mãos e saltavam sobre o corrimão, deslizando até o final, até aterrissar. Alguns podem achar isso estupidez, ele fala, mas talvez até seja, mas também é muito corajoso. É claro que é perigoso. O perigo era o ponto principal, eles queriam vencer o equilíbrio. Estariam mais seguros com equipamentos de proteção, mas isso estragaria tudo. Eles não estavam tentando se manter seguros, tentavam a maestria. E a maestria faz com que as pessoas permaneçam o mais seguras possíveis. Eu não ousaria fazer o que aqueles garotos faziam, não apenas isso, eu não seria capaz de fazer isso. Então ele fala que aí a universidade instalou uma vez uma série de caixas de concreto de bordas bem afiadas espalhadas até a sua descida. A garotada começava a se divertir por lá também e deslizar com a prancha do skate até as bordas da caixa de concreto. Então, os playgrounds foram rapidamente removidos. Embora fossem seguros o suficiente, estavam protegidos por uma cláusula de direito adquirido quanto à possibilidade de serem segurados e, na maior parte das vezes, pagos pelos pais. Ou seja, nada de playgrounds por mais de um ano. Durante esse período, eu costumava ver as crianças entediadas, mas admiráveis, correndo sobre o telhado de nossa escola local. Era isso ou brincar na terra com os gatos e as crianças menos aventureiras. Eu disse suficientemente seguros sobre os playgrounds destruídos porque quando eles são seguros demais, as crianças deixam de brincar neles ou inventam outras maneiras adequadas para brincar. As pessoas, incluindo crianças, bem são pessoas, afinal de contas, não buscam minimizar riscos, mas sim otimizá-los. Assim, se as coisas forem seguras demais, as pessoas começam a inventar maneiras de torná-las perigosas novamente. Quando somos livres e encorajados, preferimos viver no limite. Quando somos livres e encorajados. Lá podemos estar confiantes sobre a nossa experiência e confrontar o caos que nos ajuda a nos desenvolvermos. Somos programados por essa razão para gostar do risco, algumas pessoas mais do que outras. Quando nos esforçamos para otimizar nosso empenho futuro, nos sentimos revigorados e empolgados, agindo no presente. Caso contrário, arrastamos-nos por aí como uma preguiça inconscientes, amorfos e apáticos. Se superprotegidos, fracassamos quando algo perigoso, inesperado e repleto de oportunidades surge de repente, como inevitavelmente acontecerá. Se você lê os psicólogos analíticos, Freud, Jung, por exemplo, assim, e o seu precursor, que foi Nietzsche, aprenderá que há um lado sombrio em tudo.
Freud investigou profundamente o conteúdo latente e implícito dos sonhos, que geralmente pretendiam, em sua opinião, exprimir algum desejo inadequado. Jung acreditava que todo o ato de adequação social era acompanhado por um gêmeo mau, sua sombra inconsciente. Nietzsche investigou o papel desempenhado pelo que ele chamou de ressentimento na motivação das ações, ostensivamente egoístas e frequentemente exibidas publicamente. Então, sempre em algo que acontece, vai ter algo sombrio por trás, é isso que eles investigaram. Creio que foi Jung que elaborou a máxima psicanalista mais cirurgicamente ferina. Se você não é capaz de entender por que alguém faz alguma coisa, observe as consequências e infira a motivação. Ele fala assim, isso é um bisturi psicológico. Nem sempre vai ser um instrumento adequado para você entender por que alguém faz alguma coisa. No entanto, há ocasiões que a sua aplicação se prova esclarecedora. Se as consequências da instalação de escape toppers nos canteiros de plantas e nas bases das esculturas, por exemplo, são rapazes adolescentes infelizes e uma estética brutalista de desconsideração da beleza, então talvez tenha sido o objetivo. Quando alguém alega estar agindo movido por princípios mais elevados, pelo bem dos outros, não há razões para presumir os motivos daquela pessoa sejam genuínos. Pessoas motivadas a tornar as coisas melhores normalmente não estão preocupadas em mudar outras pessoas, ou se estão, assumem a responsabilidade de fazer as mesmas mudanças em si mesmo primeira. Por trás dessa elaboração de regras para impedir que os skatistas pratiquem coisas de altíssima habilidade, corajosas e perigosas, veja a atuação de um espírito insidioso e profundamente anti-humano. Então ele tá dizendo que essas situações que trazem algum tipo de perigo, no sentido até de confronto, são importantes, ele diz. Isso são importantes. E se as crianças são encorajadas, se as pessoas são encorajadas, elas gostam disso, gostam de coisas novas, de coisas diferentes. Se elas não são, elas se sentem fracassadas, elas ficam no e se eu mudasse de cidade, e se eu fizesse tal coisa. Por quê? Porque elas não têm coragem, elas ficam inibidas, entende? Já presenciei estudantes universitários, especialmente aqueles das áreas humanas, sofrerem um real declínio em sua saúde mental por serem filosoficamente repreendidos por esses defensores do planeta por sua existência como membros da espécie humana. É pior, acredito, para os jovens do sexo masculino. Quando meu filho tinha 14 anos, discutimos suas notas. Ele estava sendo muito bem para um garoto, como naturalidade. Eu o questionei mais. Todo mundo sabe, ele disse, que as garotas se saem muito melhor na escola do que os meninos. Sua entonação indicava surpresa pela minha ignorância de algo tão notório e evidente. Enquanto escrevia isso, recebi uma edição do The Economist. Ele fala a matéria da capa ou sexo frágil, referindo-se aos homens. Nas universidades modernas hoje, as mulheres representam mais de 50% dos alunos em mais de 2/3 de todos os cursos. Os garotos estão sofrendo no mundo moderno. Eles são mais desobedientes, falando negativamente, ou mais independentes, falando positivamente, do que as garotas, e sofrem com isso ao longo de toda a sua carreira educacional pré-universitária. Eles são menos cordatos, sendo a afabilidade um traço de personalidade associada à compaixão, empatia, evitação de conflito, e menos suscetíveis à ansiedade e depressão, pelo menos que os dois sexos atinjam a puberdade. Os interesses dos garotos tendem para as coisas, os das garotas para as pessoas. Garotos gostam de competição e não gostam de obedecer, especialmente quando estão na adolescência. Durante esse período, eles são impelidos a fugir de suas famílias e estabelecer a própria existência independente. Outros fatores despenham os papéis no declínio dos garotos. As garotas, por exemplo, participam de jogos de garotos, mas eles são muito mais relutantes em participar do delas. Parte disso se deve ao fato de que é admirável para uma garota vencer ao competir um garoto. Também não há problema algum em perder para um menino. Para um garoto, vencer uma garota, porém, geralmente não é legal. E do mesmo modo, é ainda menos louvável perder para uma. Imagine um garoto e uma garota de 9 anos que comecem a brigar. Somente por se envolver na briga, o garoto já está sob forte suspeita. Se ele vencer, é patético. Se ele perder, bem, sua vida está arruinada. Apanhou de uma menina. As garotas têm sucesso ao vencerem na própria hierarquia, sendo boas em coisas que valorizam, na condição de garotas. Elas podem então aumentar essa vitória vencendo na hierarquia dos garotos. Os garotos, porém, só podem ter sucesso vencendo
nas hierarquias masculinas. Eles perderão status entre as garotas e garotos por serem bons em coisas que as garotas valorizam. O preço de sua reputação entre os garotos, sua atratividade entre as garotas. As garotas não se sentem atraídas por garotos que são seus amigos, embora gostes deles, seja lá o que isso signifique. Elas são atraídas por garotos que vencem competições com outros garotos. No entanto, se você for um homem, não pode golpear uma mulher tão forte quanto faria como se fosse com um homem. Os garotos não podem e não irão participar de jogos realmente competitivos com garotas, pois não ficaria claro como poderiam vencer. Conforme o jogo passa a ser dominado por garotas, portanto, os garotos saem. Será que as universidades, especialmente nas áreas humanas, estão se tornando um jogo de garotas? É isso que queremos? O que ele está dizendo nessa regra? Da diferença entre homens e mulheres. Não é nenhum tipo, os homens são tal, os homens são minoria, mas é só um olhar que ele está dando mais equilibrado da diferença entre homens e mulheres. E isso tudo que ele falou é verdade. A mulher, quando se o homem vence uma mulher em alguma competição, a gente já tem fortes suspeitas olhando para ele, porque olha só, não valeu, olha a força que ele usou, olha, a gente já isso é tudo que ele falou é verdade até aqui. Então a gente tem que olhar para a verdade, o que ele disse até então. Mulheres que estão em instituição de ensino superior, dominadas por mulheres, enfrentam uma dificuldade cada vez maior em manter um relacionamento, mesmo de duração moderada. Em consequência, elas precisam se contentar se estiverem dispostas com sexo casual ou encontros sexuais contínuos sem compromisso. Talvez isso seja um passo adiante em termos de liberdade sexual, mas eu duvido. Acredito que isso seja terrível para as mulheres. Um relacionamento amoroso e estável é altamente desejado para homens quanto para as mulheres. Para as mulheres, entretanto, frequentemente é o maior desejo. Entre 1997 e 2012, de acordo com Pew Century, o número de mulheres com idade entre 18 e 34 que declararam que um casamento feliz era uma das coisas mais importantes da vida subiu de 28% para 37%, um aumento de mais de 30%. O número de homens jovens que se declararam a mesma coisa diminuiu 15% ao longo do mesmo período, de 35% para 29%. Durante esse período, a proporção de pessoas casadas há mais de 18 anos continua a cair, de 3/4 em 1960 para a metade de hoje. Finalmente, entre adultos que nunca se casaram com idade entre 30 e 59, os homens têm 3 vezes mais a probabilidade do que as mulheres de dizer que não querem casar nunca. Quem decidiu, aliás, que a carreira é mais importante do que o amor e a família? Trabalhar 80 horas por semana em um escritório de advocacia de ponta realmente vale os sacrifícios exigidos para esse tipo de sucesso? E se vale, por quê? Uma minoria de pessoas, de novo principalmente homens, que recebem uma baixa pontuação no quesito de afabilidade, é hipercompetitiva e quer vencer a qualquer custo. Uma minoria achará o trabalho intrinsecamente fascinante, mas a maioria não é assim, e não se disporá ao trabalho e ao dinheiro não parece melhorar as suas vidas a partir do momento que elas têm o suficiente para evitar os cobradores. Além do mais, a maioria das mulheres com alto desempenho e alto salário tem parceiros no mesmo nível, e isso importa mais para as mulheres. Os dados do Pew talvez indicam que um cônjuge com um emprego desejável é de alta prioridade para quase 80% das mulheres que nunca se casaram, mas que pretendem, e para menos de 50% dos homens. Quando atinge a faixa de 30 anos, a maioria das mulheres advogadas mais bem pagas abandonam suas carreiras. Apenas 15% dos sócios nos 200 maiores firmas de advocacia dos Estados Unidos são mulheres. Esses números não mudaram muito nos últimos 15 anos, apesar de o número de advogados associados e empregadas ser alto. O motivo também não é que as firmas de advocacia não queiram mulheres em seus quadros ou que elas tenham sucesso. Há uma defasagem crônica de pessoas extraordinárias, independente do sexo, e as firmas de advocacia estão desesperadas para mantê-las em seus quadros. As mulheres que abandonam a carreira querem um emprego e uma vida que permitam um tempo livre. Depois da faculdade de Direito, dos estágios obrigatórios e dos 15 anos de trabalho, elas desenvolvem outros interesses. Isso é de conhecimento geral entre os grandes escritórios de uma advocacia, embora não seja algo que as mulheres se sintam à vontade de declarar em público. Homens ou mulheres, ele diz. O suprimento cada vez menor de homens
com o ensino superior gera um problema de gravidade crescente para as mulheres que querem se casar, bem como namorar. Primeiro, as mulheres têm uma forte propensão a se casar na mesma hierarquia de dominância econômica ou em uma superior. Elas preferem um parceiro de status igual ou superior. Isso aplica também às outras culturas. O mesmo não se aplica, aliás, para os homens, que estão perfeitamente dispostos a se casar dentro de um nível social ou inferior, como indicam os dados, embora demonstre uma preferência por parceiras um tanto mais jovens. A recente tendência em direção ao esvaziamento da classe média também tem aumentado à medida que mulheres ricas tendem mais e mais a ter parceiros ricos. Por esse objetivo e por causa do declínio de empregos bem remunerados na indústria para os homens, um sexto de homens em idade produtiva está atualmente sem trabalho nos Estados Unidos, o casamento é agora cada vez mais reservado aos ricos. Não posso deixar de notar a ironia com toques de humor negro nisso tudo. A instituição opressora e patriarcal do casamento agora se tornou um luxo? Por que os ricos tiranizaram a si mesmos? É uma ironia, obviamente. Porque as mulheres querem um parceiro com emprego e preferencialmente de status maior. Em grande parte porque as mulheres se tornam mais vulneráveis quando têm filhos. Elas precisam de alguém capaz de sustentar mãe e filhos quando necessários. É um ato compensatório perfeitamente racional, embora também possa ter uma base biológica, porque as mulheres que decidem assumir a responsabilidade por um ou mais filhos também iriam querer um adulto para cuidar. Assim, o homem desempregado é uma espécime indesejado e ser mãe solteira é uma alternativa preferível. Crianças em lares sem pais têm 4 vezes mais chances de serem pobres. Isso significa que suas mães também são pobres. Crianças sem pais estão em risco muito maior de abuso de álcool e drogas. Crianças vivendo com pais biológicos casados são menos ansiosas, deprimidas, delinquentes do que vivem com um ou mais pais não biológicos. Crianças em famílias com um só genitor têm 2 vezes mais probabilidade de cometer suicídio. E aí ele vai dizer, o patriarcado ajuda ou é um obstáculo? Obviamente a cultura opressora existe. Sempre foi assim. O rei tirânico é uma verdade simbólica, um arquétipo constante. O que herdamos do passado é deliberadamente cego e obsoleto. É um fantasma, uma máquina, um monstro, precisa ser resgatado, reparado e mantido à distância através de atenção e esforço dos viventes. Ele esmaga, nos forja em formas socialmente aceitáveis e desperdiça um grande potencial, mas favorece uma grande vantagem também. Cada palavra que nós pronunciamos é uma dádiva de nossos ancestrais. Cada pensamento contemplado foi pensado anteriormente por alguém mais inteligente. A infraestrutura altamente funcional que nos cerca, especialmente no Ocidente, é uma dádiva de nossos ancestrais. E aí ele vai dizer, muita coisa do passado que realmente não é boa, que realmente é opressora, mas existem muitas coisas desse conservadorismo que são positivas. E Roger Scruton, ele vai dar uma definição muito legal para isso, porque ele fala que o conservadorismo é você conservar aquilo que foi bom, não é você pegar todas as coisas ruins. Isso não é conservadorismo. Entende? Qualquer hierarquia vai gerar vencedores e perdedores. Os vencedores são, é claro, mais propensos a justificar a hierarquia e os perdedores a criticá-la. Mas a busca coletiva de qualquer objetivo valioso cria uma hierarquia. Ele está falando, né, do conservadorismo. E aqui ele vai voltar. Então nós entendemos até aqui que ele fala sobre os meninos andando de skate, que é muito importante que eles consigam se colocar em situações que muitas vezes vão gerar confronto ou que muitas vezes há alguns perigos, para que eles possam crescer e se tornar mais corajosos, enfim, eles possam não ficar acanhados no seu próprio canto, possam ter personalidade mais forte. Aí ele vai dizer da diferença de homens e mulheres, que às vezes a gente fala só atualmente, eu sei, mas assim, a gente fala mais de mulheres, ele vai falar, não, homens e mulheres são diferentes. Por exemplo, falando também de homens, eles também têm essas questões com relação às meninas. A gente sabe que muitos homens se sobressaem em relação às mulheres, mas aqui está dizendo que homens que são socialmente adaptados e tiveram uma mudança ali no seu comportamento,
eles tiveram uma lapidação da sua personalidade, cresceram normais e saudáveis, eles vão saber que numa competição dá para ter a mesma força com uma mulher, com uma menina. Entende? Que pra ele não é vencer. Por isso que ele fala, ah não, menina jogando não, porque você sabe que você tem que ter mais cuidado, porque você sabe que meninas são mais emocionais e várias coisas desse tipo. Então ele tá explicando. O que alguns estudos sugerem é que seria possível minimizar as diferenças entre meninos e meninas se estivéssemos dispostos a exercer pressão suficiente. O que acontece? Hoje a gente tenta falar que todo mundo é igual, que homens e mulheres são iguais, mas isso não é uma verdade. Começa pela nossa estrutura corporal. A estrutura corporal de um homem é muito maior que a de uma mulher. Ele tem muito mais força do que uma mulher, entende? Isso não é justo. Muitas vezes a gente vê ali que um homem, né, que vai lá e começa a fazer parte de sei lá, de uma Olimpíada onde só tem mulher, porque ele foi de gênero, etc. E aí ele ganha, obviamente que ele vai ganhar, porque a estrutura corporal biológica dele é maior, a força dele é maior. Então homens e mulheres, eles não são iguais. E aí existem estudos que sugerem essa questão de, nós somos todos iguais. Mas ele diz, de modo algum isso garantiria que estaríamos libertando as pessoas de ambos os gêneros para fazerem as próprias escolhas. Mas a escolha não tem lugar no cenário ideológico. Se homens e mulheres agissem voluntariamente para gerar resultados desiguais para cada gênero, essas mesmas escolhas precisariam ter sido determinadas por influência cultural. Em consequência, todos seriam vítimas de lavagem cerebral, onde quer que existam diferenças de gênero e o teórico, crítico inflexível é moralmente obrigado a corrigi-las. Isso significa que aqueles homens escandinavos de mentalidade já igualitária, não muito adeptos de cuidar dos filhos, requerem ainda mais retreinamento. Meninos iguais às meninas. O fato de que o mundo seria muito melhor se os meninos fossem socializados como as meninas se tornou uma doutrina de um certo tipo de teoria construtivista social. Aqueles que defendem essas teorias presumem, primeiro, que a agressividade é um comportamento aprendido e assim poderia simplesmente não ser ensinado. E segundo, que os meninos deveriam ser socializados da forma que as meninas têm sido e deveriam ser estimulados a desenvolverem qualidades socialmente positivas como delicadeza, sensibilidade emocional, cuidado e atenção, apreço pela estética e cooperação. Na opinião desses pensadores, a agressão somente será reduzida quando os adolescentes de jovem masculino adotarem os mesmos padrões de comportamento tradicionalmente incentivados para as mulheres. Então, ou seja, o homem, eles querem feminilizar os homens para que eles sejam iguais às mulheres. Ele diz, há tanta coisa errada aí nessa ideia que é difícil saber por onde começar. Primeiro, que não é verdade que a agressividade é simplesmente aprendida. A agressividade existe desde sempre. Existem circuitos biológicos ancestrais, por assim dizer, que sustentam a agressividade defensiva e predatória. Eles são tão elementares que ainda estão ativos naqueles que chamamos de gatos descorticados. Animais que têm as maiores partes cerebrais e que são mais recentemente evoluídas, um gigantesco percentual da estrutura total completamente removidas. Isso sugere não apenas que a agressividade é inata, mas que é uma consequência da atividade em áreas cerebrais básicas e extremamente fundamentais. Se o cérebro fosse uma árvore, a agressividade, junto com a fome, sede e desejo sexual, estaria presente em seu tronco. E acompanhando essa lógica, parece que um subconjunto de meninos de 2 anos, cerca de 5%, é bastante agressivo por temperamento. Eles tomam os brinquedos de outras crianças, chutam, mordem e batem. Contudo, a maioria está efetivamente socializada aos 4 anos. Isso, porém, não se deve ao fato de terem sido encorajados a agir como garotinhas. Em vez disso, eles são ensinados ou aprendem na primeira infância a integrar suas tendências agressivas em rotinas comportamentais mais sofisticadas. A agressividade sustenta o impulso de ser extraordinário, incontrolável, de competir, vencer, de ser ativamente virtuoso, pelo menos em uma dimensão. A determinação em sua faceta pró-social é admirável. Crianças agressivas que não conseguem apresentar um comportamento sofisticado no final da infância estão condenadas à impopularidade, já que seu antagonismo primordial não as atende mais socialmente em idades mais avançadas. Rejeitadas pelos seus pares, elas são privadas de mais oportunidades de socialização e tendem a uma condição de exílios. Essas pessoas assim são propensas a ter um comportamento antissocial. Então, assim, no mínimo, esse comportamento é necessário para autodefesa. Ele vai dizer assim, a agressividade é inata. E quando a gente fala disso, a gente não está falando de sair bater em todo mundo. Está dizendo que essa força masculina
ela é inata e ela precisa ser cultivada. O que ele propõe, que foi feito até aqui? Você ensinar como essa agressividade é controlada, entende? No dia a dia, ela precisa ser sofisticada até o final da infância. É isso que ele está dizendo. Mas não pegar os homens e transformá-los em mulheres. Muitas coisas que nós temos aqui, por exemplo, hoje, vamos dizer que 99% das mulheres, dos homens são pedreiros, ou mais, né? 99,9% dos homens são pedreiros. As mulheres não fazem esse trabalho de força. Então, o que acontece? A gente precisa de homens com características masculinas. Nós precisamos dos homens sendo homens, entende? Não docilizar eles, porque eles não são iguais. Muitas das clientes do sexo feminino que atendo em minha clínica têm problemas na vida profissional e familiar, não porque sejam agressivas demais, mas porque não são... O obstante, terapeutas cognitivo-comportamentais chamam o tratamento dessas pessoas, geralmente caracterizada por traços mais femininos de afabilidade e neuroticismo. A maioria dessas mulheres não são agressivas demais, é porque elas não são o bastante. Tendem a tratar os outros como se fossem crianças desamparadas. Tendem a ser ingênuas. Então, o que ele diz? Eu ensino as pessoas excessivamente cordatas a prestar atenção no surgimento desse ressentimento, porque depois vai gerar um ressentimento. E esse ressentimento tem duas razões para acontecer. Se você está ressentido, procure os motivos. Tente discutir o problema com alguém que confie. E aí ele vai dar motivos para o ressentimento. Ter sido explorado, ou permitido que o explorassem, ou se recusa, ou uma recusa birrenta de assumir responsabilidade. Por quê? Ter sido explorado, ou que explorasse, gerando ressentimento, a gente conseguiu entender. Mas se recusar a assumir responsabilidade, muitas coisas aconteceram na sua vida que não deram certo, e aí você quer culpar o mundo, ou você quer culpar alguém, e aí você entra num ressentimento. Você não assumiu a responsabilidade pela tua vida ou por algo que te aconteceu. Isso ele está dizendo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é perguntar: por que você está se sentindo injustiçado? Será que é uma maneira imatura ou não? Ou não, é real, eu tô me sentindo ressentido porque o meu chefe fez tal coisa, então talvez você devesse se impor mais. Tem que ter uma pequena dose de agressividade. Claro que não é igual dos homens, mas elas têm que ter. E aqui ele vai dizer que muitas vezes as mulheres que sempre têm uma habilidade muito grande e tudo mais, uma docilidade, elas acabam no final tendo ressentimentos, porque podem ter sido abusadas, podem ter sido passadas para trás, porque sempre tratam as pessoas com muito pelo e etc. Aí ele vai passar para seja durão seu pamonha. Ele diz que ele começa a trabalhar num lugar, e no lugar que ele trabalhava tinha um grupo de homens que ficava se testando no trabalho. Tanto que arrumaram um apelido para ele logo que ele chegou e tudo mais. Ele fala que ele nem se ofendeu pelo apelido. Aí, depois de um tempo, um outro homem começa a trabalhar ali, e ele leva uns potes de marmita. Só que sabe aqueles que parecem ter sido comprados pela mãe? Pronto, os homens voltou à quinta série. Nunca mais pararam de zoar. E aí o apelido do cara começou a ser o Marmita. Tanto que ele fala, o Marmita não conseguia aceitar seu apelido ou se adaptar ao trabalho. Ele adotou uma atitude de irritação, e aí quanto mais se irrita, quanto mais você fica irritadinho, mais eles caem pra cima. E ele vai dizer que ele não tinha capacidade de entrar na brincadeira, ou ele não tinha uma capacidade de força ali pra agir, uma agressividade e tudo mais. Então, zoavam cada vez mais o seu Marmita. Aí teve um dia que ele falou assim: quando a docilidade e a inofensibilidade se tornam as únicas virtudes, a docilidade, você ser sempre doce, e a inofensibilidade, ou seja, não faço mal para uma mosca, então a severidade e a dominância começarão a exercer um fascínio inconsciente. Em parte, o que isso significa para o futuro é que, se os homens forem obrigados a se feminilizar, se interessarão cada vez mais por ideologias políticas severas e fascistas. Os homens precisam ser durões, os homens exigem isso e as mulheres querem, mesmo que possam não aprovar as atitudes severas e insolentes que são parte integrante do processo socialmente exigente
que incentiva e reforça essa tenacidade. Algumas mulheres não gostam de perder seus bebês, então os mantém para sempre. Algumas mulheres não gostam de homens e preferem ter um parceiro submisso, mesmo que seja útil. Isso também oferece muito pelo que sentir pena de si mesmas. Os prazeres dessa autopiedade não devem ser subestimados. Se forem saudáveis, as mulheres não querem garotos, elas querem homens. Querem alguém para disputar, alguém para lutar. Se elas forem duronas, elas querem alguém mais durão ainda. Elas desejam alguém que ofereça algo que elas não podem oferecer para si mesmas. Isso muitas vezes dificulta que mulheres fortes, inteligentes e atraentes encontrem parceiros. Simplesmente não existem tantos homens por aí que superaram bastante para ser considerados desejáveis. Um espírito que interfere quando os meninos estão tentando se tornar homens, portanto, não é benéfico nem para as mulheres nem para os homens. Ele se oporá do mesmo modo vociferamente prepotente. Ele nega a consciência, é anti-humano, deseja o fracasso, é invejoso, rancoroso e destrutivo. Ninguém realmente defensor da humanidade poderia se aliar com algo assim. Ninguém que almejasse progredir se permitiria ser possuído por algo assim. E se você pensa que homens fortes são perigosos, imagine o que homens fracos são capazes de fazer. Porque homens fortes que têm a sua agressividade inata sob controle, tá tudo certo, eles vão usar essa agressividade para defesa, para proteção quando necessário. Vão manter isso sob controle voluntário. Mas homens fracos, inofensivos, que não tem boca para nada, que é bonzinho de tudo, que todo mundo fala, fulano faz mal para ninguém, esses sim são fracos. Vai faltar proatividade, vai faltar defesa quando estiver próximo à mulher e ela precisar ser defendida, vai faltar a defesa. Vai faltar, muitas vezes, correr atrás e resolver um problema e não esperar ser empurrado. Então ele disse, você acha que homens fortes são perigosos? Veja o que homens fracos são capazes de fazer. Então, não incomode as crianças quando estão andando de skate. Permita que os homens sejam homens, mulheres, incentive que o seu homem tome a frente. Permita, muitas vezes as mulheres elas têm uma agressividade gigantesca, porque muitas vezes foram ensinadas assim, que mulher não deve depender de ninguém, ou porque, enfim, não deve levar desaforo para nada assim. Então, qualquer faísca, elas já tomam a frente, elas fazem, e o homem... Então, você tem que permitir que ele tome a frente, muitas vezes, que ele resolva um problema, que ele carregue um negócio pesado para você, porque ele tem um corpo, uma estrutura corporal maior que a sua, ele é capaz de fazer isso, entende? E a questão não é porque você não poderia fazer, você poderia fazer tudo isso que eles fazem, mas a questão é, você precisa fazer? Você precisa? As mulheres às vezes se sentem diminuídas. Mas eu consigo fazer por mim. Tudo bem, você consegue fazer. Se precisar fazer sozinha, você faz. Mas se tem ele do teu lado, se tem ali, permita. Não pode este homem. Permita que a agressividade dele seja colocada para uso, tá bom? No seu sentido positivo. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Vamos para a